Boa noite. Hoje nós vamos apresentar um plano de ação sobre os dilemas éticos dentro da psicologia organizacional. Antes de começar, eu gostaria de enfatizar sobre 3 pontos. Primeiro, o psicólogo nunca deve hesitar em procurar ajuda, seja através do código de ética, das resoluções, que serão clarificadas com a ajuda de um profissional formado há mais tempo, e também ligando no CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Esgotada todas as possibilidades, o psicólogo, diante de um dilema ético espinhoso, ele deve usar o senso do menor prejuízo. Ronald Francis, no seu livro Ética para Psicólogos, ele diz assim, que é muito difícil para o psicólogo caminhar pelo labirinto da ética, dentro, muitas vezes, de um código de ética incômodo, Porém, ele diz também que não há outra forma, que só o código de ética nos dará condições da gente agir com equidade. O que é equidade? É o senso de justiça, da imparcialidade, do respeito ao direito de todos. E ele diz também que o código de ética, ele condensa muitas informações que nos darão referência para a coesão social, para a nossa relação social. E o código de ética, no nível mais baixo, ele ainda pode ser considerado um gestor de risco. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre um dilema ético muito comum, não só na psicologia, mas dentro também de outras profissões, que é quando a pessoa se forma e não quer mais saber estudar, reciclar e tudo mais. Então, vai dizer assim que o psicólogo, lá no Código de Ética, dentro dos princípios fundamentais, é responsabilidade do psicólogo por meio de continuar estudando, por meio de um aprimoramento profissional contínuo, para contribuir para o desenvolvimento da psicologia no campo científico e de conhecimento e prática. Como lidar com a insatisfação dos colaboradores devido ao não cumprimento de promessas ou promoções no trabalho? O psicólogo, ele deve trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e deve contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo organizacional também deve sempre mediar o que for melhor, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Sempre prometer algo para o colaborador e não cumprir, isso pode gerar danos à própria empresa. Agora, quanto à avaliação psicológica, se ausentar durante a avaliação psicológica, deixando o candidato desconfortável e angustiado. A avaliação psicológica é um processo técnico, sendo compreendida como um processo de investigação no qual conhece a pessoa que está sendo avaliada e a sua demanda. Conforme o código do CFP, número 009/2018, determina que a execução das avaliações psicológicas durante a administração das avaliações, o psicólogo ele deve manter-se atento ao comportamento do examinando e não se desviar a sua atenção e nem tampouco se ausentar. E assegurar também a qualidade de serviços oferecidos independente do valor acordado. Bom, um dos dilemas éticos encontrados na psicologia organizacional é a má utilização de dados, que é quando o profissional ele revela informações fornecidas pela pessoa, seja voluntariamente ou confidencialmente, ou quando ele apaga, altera ou não relata as informações de forma
correta. De acordo com o nosso Código de Ética, é dever do psicólogo respeitar o sigilo, mantendo, então, a confidencialidade e a intimidade das pessoas, grupos ou organizações que estão envolvidas com a gente e têm acesso ao nosso exercício profissional. O Código de Ética também informa que é vedado ao psicólogo interferir no instrumento técnico psicológico ou alterar os resultados ou fazer falsas declarações. Outro dilema ético muito envolvido na psicologia organizacional é a falta de comprometimento social. Então, de alguma forma, o profissional esquece que todos nós somos promovidos de liberdade, dignidade, igualdade e integridade por sermos seres humanos e de alguma forma não respeita aquela pessoa de acordo com os direitos dela, assim esquecendo da análise crítica no histórico, na realidade social, econômica e cultural que a gente tem envolvido dentro de uma empresa também. O próximo dilema ético é: contribui fornecendo ferramentas de avaliação psicológica para leigos, permitindo ou facilitando o exercício legal da profissão. Conforme o Código de Ética, parágrafo 15, artigo 18, o psicólogo não divulgará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. Próximo. Incoerência entre os valores da empresa e a prática, onde um ambiente de trabalho é pregado como alegre e saudável e na prática local de adoecimento. Conforme o Código de Ética, parágrafo 7, Princípios Fundamentais 1, o psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando os valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Princípios Fundamentais 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e da coletividade, contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Explicando, sabemos que dentro de uma organização, como os psicólogos devemos olhar não somente o bem-estar da organização, mas olhar ativamente o bem-estar dos funcionários. Haja visto que é um dos nossos princípios éticos, que é promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, independente do ambiente, contribuindo para qualquer ato que possa eliminar a negligência no que se refere a esse princípio. O psicólogo organizacional, através de práticas, atividades e avaliação, contribui para manter esse princípio em vigor. Então, se deve olhar dentro dessa organização o que traz de mal-estar ao funcionário e depois organizar práticas para manter a coerência no que se é pregado pela empresa e o que realmente ocorre. O primeiro dilema é: o que fazer quando há diferenciação das empresas que agem de forma ética das empresas que agem de forma antiética? Isso pode ocorrer conflito de valores do profissional entre as relações tomadas pela empresa. Conforme o Código de Ética, da página 7 o princípio fundamental é: o psicólogo baseará seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Conforme o Código de Ética, página 7, o psicólogo baseará as relações do poder dos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e consonância com os demais princípios deste código. Então, o segundo dilema ético é: o que fazer quando o dilema é do próprio profissional, como, por exemplo, distorções de informações, quando o profissional entende que precisa incluir ou excluir uma informação do processo, tanto para o seu próprio benefício, quanto para o benefício da empresa. Então, conforme o Código de Ética, adaptar os testes de acordo com a sua vontade, alterar tempos e instrumentos, não observando a padronização. Devemos entender, primeiramente, como funcionam os testes de avaliação de acordo com as nossas resoluções. Resolução número 9 de 2018. Fazendo a junção delas com o nosso Código de Ética, teremos, então, a ciência que acabaríamos deixando esse instrumento sem fundamentação e qualidade técnica. Então, acredito que o profissional saber os fundamentos e os modos corretos de usar os testes antes de aplicá-los é mais que principal, observando sempre os modos de aplicação, restrições e afins.
Não encarar a avaliação psicológica como um processo, dispensado da entrevista. Avaliar, por exemplo, o candidato que está na sua frente e esquecer que temos as entrevistas como um dos passos de avaliação também. Faz com que a eficácia do trabalho seja reduzida, interferindo na validade do trabalho que o psicólogo organizacional tem como responsabilidade. Então, devemos relembrar a importância das nossas práticas profissionais e o significado da nossa avaliação no que se refere à nossa prática profissional.